Começamos a aula, a gente vai ver hoje a parte de necrose, que é fundamental, e entra dentro do processo inflamatório, que inclui a necrose caseosa no pulmão, e caseoso a gente tem que pensar em processos infecciosos para a linha da tuberculose, obviamente existem outras micobacterioses, a necrose de coagulação no rim, que é aquele modelo mais clássico que existe, que é a necrose que deixa os seus fantasmas, os contornos arquiteturais, a esteatonecrose, melhor dita, esteatonecrose enzimática, ou associada à doença do pâncreas no tecido adiposo, e a necrose de coagulação na placenta. Eu já vou dizer para vocês que sempre quando eu mostrava essa lâmina em aula presencial, eu mostrava com a professora Raquel, que divide as tardes comigo. Não sei se você sabe, a gente se divide em 4 grupos, né, em 2 duplas, e a minha dupla é a professora Raquel. E eu sempre chamava ela na sala para mostrar placenta, porque a especialidade dela, eu acho placenta terrivelmente difícil, né? Então, eu vou dar uma explicação simples, não vou entrar em histologia, porque realmente não é o meu forte. Então, vocês têm aqui um material de pulmão, isso é uma cunha de pulmão, com um tubérculo, né? Então, vocês têm os alvéolos, que estão bastante inflamados. Uma coisa também importante do terceiro bloco é a presença de sangue estacionado dentro de vasos dilatados ou ectásicos, que é congestão vascular. Um processo inflamatório periférico, em que vocês têm a formação de agregados linfóides, tanto que à primeira vista a gente leva até pensar que é um linfonodo, não é linfonodo, uma cápsula fibrosa e uma zona de necrose. Aí eu falei para vocês, uma das características da necrose caseosa é que ela deixa uma representatividade morfológica, que é esse material eosinofílico granular, que não mantém a arquitetura, então uma desordem arquitetural importante. Se eu fizer um aumento grande da parte central, eu consigo saber que é uma necrose caseosa, provavelmente uma tuberculose, mas eu não sei dizer daí qual órgão é. Eu perco noção de tecido e órgão. Mais de perto, os alvéolos pulmonares inflamados e congestos, os agregados linfóides quase formando centro germinativo. Não sei se vocês notam que ele está começando a ficar clarinho no centro. Eles mimetizam o linfonodo. A cápsula fibrosa, que é para proteger o organismo, se faz fibrose para justamente isolar o processo do resto do organismo. É como se eu jogasse ele para o lado de fora, mesmo estando do lado de dentro. Sabem que a árvore respiratória desdobrada ela é um tubo, né, enfiado para dentro. É um saco sem fundo que a gente tem que expelir para fora. Então, isso é importante para manter a integridade tecidual do ao redor. Ele vai isolar a parte infectada, jogar todas as enzimas líticas e todo o seu potencial destrutivo aqui em cima, fazer a degranulação dos neutrófilos, e praticamente, né, o processo fica encerrado. O problema é que a destruição arquitetural é tão grande que vai ficar um nódulo residual. Ele pode fibrosar e pode sofrer calcificação distrófica. Então, ele é um modelo de inflamação crônica, que a gente vai dizer adaptativa ou adquirida, porque ela necessita de imunidade, de anticorpo. Ela vai ser mediada mais corretamente no segundo momento por um processo granulomatoso mediado por células, então ele depende de linfócitos T helper da classe CD4, né, os TH1, e ele vai determinar então essa necrose caseosa. Então ele é um processo inflamatório crônico granulomatoso, ou adaptativo adquirido do tipo granulomatoso. Que tipo de granuloma é? Granuloma caseoso, que antigamente, e ainda se escreve nos laudos, que é o tal do granuloma tuberculoide. Ioide quer dizer com forma de. Nem tudo que é tuberculoide é tuberculose. Cuidado com os laudos. Tá? Cápsula fibrose, onde vocês têm o tecido conjuntivo adensado, linfócitos pequenos e maduros, um processo inflamatório mais exuberante na periferia onde não está fibrosado, os alvéolos congestos, aqui dá para ver uma coleção de macrófagos especiais, né, do sítio, da localização, são as células macrofágicas alveolares, e vocês têm a presença de congestão, que são as hemácias vermelhinhas dentro dos septos, e que isso também vai acarretar uma dificuldade de troca de gases nessa periferia. Dependendo da área, isso vai ser assintomático. Cápsula fibrose, vocês estão vendo ao contrário, parte externa à direita, parte interna à esquerda, está em diagonal. E aqui vocês têm um representante que mata a charada do processo inflamatório, que é uma célula gigante multinucleada,
ou célula de Langerhans. Não é Langerhans, é Langerhans. Esse aqui é o Theodor, o outro era o Paul. Eram duas pessoas diferentes, mas que, curiosamente, escreveram no mesmo ano, no mesmo número de revista, no Virchow Archives, as suas teses, um trabalhando sobre pâncreas, né? Que é o caso do Paul, que descreveu também as de Langerhans da pele, quando era muito novo. Esse aqui é o Theodor. Ele descreveu essas células gigantes multinucleadas, em que elas mantêm os núcleos na periferia quando o corte é equatorial, formando um anel incompleto, e que é característico de processos granulomatosos do grupo adaptativo, não do grupo de corpo estranho, que são os não imunológicos. Eu vejo uma célula gigante multinucleada, eu automaticamente estou direcionando o diagnóstico para granuloma. Tá? É extremamente específico, porque só tem duas opções com célula gigante. Ou é um granuloma imunológico, e daí tu subtipifica em caseoso ou necrotizante, não necrotizante. É um nome horroroso, é não necrosante ou necrosante, não tem necrotizante em português, né? E o pessoal escreve. Ou são granulomas de corpo estranho, e aí tem que ter o corpo estranho para a gente saber o que, que é, tá? Que a gente vai ver na aula de granulomas. Aqui o processo inflamatório com a necrose caseosa, células inflamatórias que sobrevivem a ambientes hipoxêmicos exagerados, são os neutrófilos. O neutrófilo, cá entre nós, é a célula kamikaze, porque ela se joga em qualquer lugar, né? Qualquer coisa que tô lá, né? Se atira. Então, assim, ela vive a mil com adrenalina, fazendo tudo que as outras não fazem. Como elas são células de alta reprodução, ela tem essa vantagem, a gente pode gastar elas numa situação importante que envolve necrose. Porque a gente tem sempre naquela ideia de que, por ser um processo inflamatório crônico, ele vai ter só linfócito e macrófago. Não, tem neutrófilo mesmo em processos inflamatórios crônicos. Alguns são bastante neutrofílicos, inclusive promovem abscesso em fases bem crônicas, que é o caso das micoses ditas profundas, né? Por exemplo, a cromomicose, a feoifomicose, elas têm neutrófilo com 20 anos de evolução. Então, cuidado com a parte temporal. Mudamos de órgão. Vocês sabem que órgão é esse? Vocês têm essa estrutura redonda, com uma coisa parecida com uma Parece um rim. Parabéns. Olha, alguém que foi nas aulas de histologia ficou acordado e sabe até dizer o tamanho do glomérulo renal na prova, né? Então, me disseram, pediam isso nas provas de histologia. Eu achei isso surpreendente para descobrir o que se faz com a medida do glomérulo, mas tudo bem, né? Vocês sabem que a gente guarda, na verdade, uma única medida. Tá? A medida mais importante é o tamanho da hemácia. Ela tem 7 micras. Por quê? Tu pode usar como régua, principalmente para bicho pequeno, quando tu está trabalhando com infecto. Então, a única régua que a gente guarda mesmo na cabeça é o tamanho, o diâmetro médio da hemácia. Bom, deixando de enrolação, vocês têm 5 glomérulos renais, né, os glomérulos de Malpighi, com o espaço deles está praticamente todo ocupado. Então, aquele espaço glomerular que tem entre o tufo e a cápsula, ele está, às vezes, né, obliterado, como aqui embaixo. E vocês têm em diagonal do lado direito uma coisa importante, a ausência total de núcleos, tanto no glomérulo quanto nos túbulos renais. E a ausência de núcleo se chama de morte celular, inclui delas as necroses, que a gente está estudando, porque a apoptose não é fácil de caracterizar histologicamente. Então, qual necrose mantém as características arquiteturais por um determinado tempo? Depois vai sofrer lise e vai sofrer liquefação, mas nos primeiros 3 dias, 72 horas, pelo menos, ele se mantém bastante íntegro. É a necrose dos fantasmas ou necrose de coagulação. Então, vocês estão vendo o que a gente chama clinicamente de infarto renal. Dá para ver que a beirada diagonal esquerda, ela tem células pequenas no entremeio entre os túbulos e os glomérulos. São neutrófilos, em áreas hipoxêmicas predominam neutrófilos. Então, eles estão fazendo já o processo de limpeza, que começa sempre de fora para dentro. Né? As células têm que vir de vasos viáveis, não pode vir do meio da necrose. Então, vocês têm já um processo inicial, o que leva a pensar que isso tem mais de 48 horas. Aqui embaixo, vocês estão vendo que as células estão mais basofílicas, inclusive nos tufos glomerulares, e corresponde à borda mais preservada. Ela não está tão preservada, essa cortical, porque ela está extremamente inflamada, enquanto que a borda superior, vocês veem que já começa a desaparecer os núcleos dos túbulos renais. E, de novo, na margem, entra a necrose,
entre a necrose em cima e entre o material preservado, inflamado embaixo, vocês têm uma linha cheia de hemácias. É comum, inclusive a gente enxerga essa linha vermelha congesta marcando a borda, o limite da necrose, o limite externo da necrose. Tá? Então, congestão ela pode aparecer e até um certo grau de hemorragia. Depois a gente vai ver com calma os conceitos de congestão e hemorragia. Parece fácil, mas de vez em quando é complicado. Aqui vocês têm uma zona intermediária, com glomérulos completamente desprovidos de núcleos. Mas tem um núcleo preto aqui, a célula inflamatória. Tá? E do lado vocês têm glomérulos, os tufos glomerulares, relativamente preservados, apesar de inflamados. Na parte superior, vocês têm os túbulos renais totalmente desprovidos de núcleos, necrosados, mantendo a arquitetura, necrose de coagulação por excelência, e embaixo, principalmente para o lado esquerdo, os túbulos renais praticamente normais, tirando a inflamação. Aqui para vocês verem, do lado esquerdo está um pedaço de rim normal, a borda congesta que faz o limite, né, a zona limítrofe. Embaixo, os glomérulos renais congestos e inflamados, mas vivos, e em cima as células mortas, inclusive com glomérulos quase que a gente não consegue diferenciar. Aqui para vocês verem o glomérulo preservado, junto com túbulos já mortos. E de vez em quando tem uma pegadinha aqui, tá? Essa é a borda viável. Aí vocês vão dizer, os túbulos estão mortos. Então, vocês conseguem enxergar o meu cursor? Vocês estão enxergando o que é isso aqui? Bem na base do cursor, parte de cima dele. É um núcleo de um túbulo renal. Mas como é que eu tenho um núcleo se tem necrose dentro dele? Essa necrose ela não vem daí, ela vem de mais adiante. Os túbulos renais, quando eles necrosam, as células, elas literalmente, elas perdem adesão celular à membrana e elas são eliminadas. Então, tu tem a presença de necrose tubular adiante. É como se a gente despisse uma meia comprida e ela vai evertendo, né? E essa parte vertida, ela escorrega e vai lá adiante. Então, vocês têm eliminação de material proteico correspondendo à necrose tubular. Porque aí é para ser o limite com a área íntegra. Não é necrose verdadeira, é, na verdade, eliminação de material necrótico. Ó, material necrótico com as células viáveis, aqui está mais fácil de ver, aqui está fácil de ver o glomérulo com tufo. Olha que linda essa foto desse glomérulo. Esquecendo a necrose, abstraindo a necrose, olha que material maravilhoso que ficou essa foto, né? E aqui a necrose tubular aguda com a necrose à distância, né? Que não é a necrose local. Para vocês verem a diferença, os tufos glomerulares, o espaço glomerular, a cápsula de Bowman. A gente chama também o espaço glomerular de espaço de Bowman, mesmo sujeito. Está um pouco inflamado, um pouco de congestão, os vasos estão congestos. E do outro lado, os glomérulos, que o tufo ocupa praticamente todo o espaço glomerular, fica uma bolinha, né? E os túbulos estão praticamente pelados de núcleo. Está tudo pelado de núcleo. Mas tem umas formiguinhas aqui dobradas. As formiguinhas dobradas, elas são dobradas porque são trilobuladas, não parece mesmo uma formiga, cabeça, tórax, abdômen, que corresponde aos neutrófilos, que é o nosso kamikaze, né? Ele vai aparecer em situações de necrose e em situações hipoxêmicas severas. Olha para ver a área de necrose, como está preservado, né, a arquitetura. Então, durante um período de 2, 3 dias, até 2, 3 dias, o material fica altamente preservado. E lembrar que, para que isso ocorra, o indivíduo tem que estar somaticamente vivo, porque se ele morrer, vai entrar em putrefação. Então, necrose, isso acontece em vida. Aí inventaram uns termos bonitinhos do tipo necrobiose. Eu não sei o que quer dizer necrobiose. Necrobiose é necrose em vida, mas necrose ocorre em vida. Desse bio aí está colocado meio sem sentido, sabe? É gente que não sabe conceito fisiopatológico, vocês sabem, né? Bom, aí a gente tem um processo inflamatório extremamente importante, que é a pancreatite aguda, né? A pancreatite aguda, né, ou dita necrohemorrágica, é uma situação de emergência, ela tem uma história clínica que eu falei para vocês que é bastante repetitiva, são aqueles sujeitos muito gordos, 120, 130 quilos para mais, que fazem uma churrascada com bastante álcool no domingo, sentam de tarde, dão uma soneca, sentam de tarde, já um pouco de desconforto lombar, e começa a ter muita dor lombar, né, em faixa, e termina indo para a emergência, não por Covid, mas por dor abdominal, mais retroabdominal.
Aí o sujeito chega lá, né, pedem as amilases, e as amilases que deveriam estar abaixo de 100 estão 2.000. Então, essas amilases liberadas durante o processo inflamatório agudo da pancreatite necrohemorrágica, eles vão reagir com o tecido adiposo, causando uma necrose parcial. Essa necrose ela vai ser estabilizada lá pelas tantas, e ele não vai fazer uma necrose completa. Então, vocês vão ter áreas de necrose tipo liquidificação, é a única que a gente vai mostrar, áreas de uma necrose que parece coagulação e áreas mais ou menos preservadas e inflamadas. Como ele é um processo muito exagerado, uma situação muito grave, ele frequentemente tem hemorragia. Então, ele dá um padrão inflamatório que nós, patologistas, chamamos de sujo, no sentido que tem muita informação poluindo a visão do material. E uma característica extremamente exclusiva dessas pancreatites necrohemorrágicas enzimáticas é a reação da lipase com o tecido adiposo, com os triglicerídeos do tecido adiposo, preceptando cálcio, formando os famosos sabões de cálcio, que macroscopicamente é visto como esse material ceráceo branco ou branco amarelado, chamado de pingo de vela, que em abertura de cavidade abdominal em paciente necrópsia. Não se opera pancreatite necrohemorrágica. Obviamente, o material aqui é cólon, vocês estão vendo uma mucosa colônica, submucosa, com um agrupamento linfóide, muscular, e abaixo da muscular própria, vocês têm o mesocólon, que é rico em tecido adiposo. E vocês veem que não tem nada reconhecível de tecido adiposo, tem um material basofílico todo estranho, porque está misturado com várias coisas. Too much information, né? Muita informação ao mesmo tempo. Aqui só para vocês verem a lâmina própria, com a mucosa colônica, com as células caliciformes bem bonitinhas. A muscular da mucosa, né? Vocês veem, está um pouco inflamado. Opa! E aqui a parte externa do mesocolo em direção à serosa. Vocês têm o cólon mais alto, que provavelmente é transverso. Eu não sei, eu só estou dizendo que é transverso porque ele está próximo do pâncreas. Isso não é pâncreas, é tecido mesocólico, tecido adiposo mesocólico. Tá? Tirem a ideia de que necrose adiposa pancreática acontece no pâncreas, ela acontece onde tiver tecido adiposo, mesmo que seja na barriga, tá? No subcutâneo da barriga do lado do umbigo. Vocês têm, então, a presença de uma área toda esculhambada, com hemorragia e congestão, com zonas quebradas, que correspondem à necrose de liquefação em que o material já escorreu, com zonas inflamadas, com material basofílico correspondendo à inflamação, em que vocês têm ainda o molde do adipócito, que é o modelo de necrose de coagulação, áreas quebradas, necrose de liquefação, e processo inflamatório misto, né, em que vocês têm linfócitos, tem macrófagos e tem neutrófilos em especial. E junto a essa necrose de coagulação, aí tem que ter um pouco de imaginação, vocês têm essa margem externa que tem uma tonalidade cinza roxeado, cinza para lilás. Isso é a precipitação de sabões de cálcio, tá? É o famoso pingo de vela. E só acontece se a lipase estiver muito alta. Então, ela não acontece em necrose adiposa traumática. Por exemplo, está dirigindo o carro e bate com o volante numa mama volumosa. Essa necrose da mama não tem nada de enzimática, não vai fazer sabão de cálcio nunca. Então, tem necrose adiposa e tem necrose adiposa enzimática, que é mais correto de dizer. Aqui o sabão de cálcio, essa zona de cá, vocês veem que ele não forma um material muito característico, dizendo assim, morfologicamente distinguível, ele é uma poeira que fica se espalhando, às vezes ele fica o cálcio mais evidente, junto a áreas de necrose, de coagulação, com hemorragia e congestão aqui embaixo e muito inflamada. Tá? Vocês estão vendo esse material cinza azulado? É um tal de sabão de cálcio. Assim, em inglês fica mais bonito, né? Um clue, né? Uma pista para vocês. A gente não dá dica. Dica é coisa assim de cursinho, né? Mas a gente dá uma pista. A pista já é mais intelectual. Uma pista importante. Numa prova, se colocarem tecido adiposo, eles não vão pedir para vocês que caia, sei lá, necrose de coagulação, porque não tem. Em tecido adiposo, a gente tem que ser levemente malicioso e pensar que ele vai falar de esteatronecrose tipo enzimática, tá? E aí procurar o sabão de cálcio. Como a gente não tem prova prática agora, então a gente não precisa se preocupar. Opa! Aí aquele órgão difícil pra caramba, muito pouco estudado do ponto de vista fisiopatológico, imunológico, que é a placenta, que é um órgão de transição materno-fetal para distribuição de sangue, e que em 3 dimensões... Prof. Oi.
Mas na estetonecrose pancreática enzimática, não tem os dois tipos de necrose também, coagulação e Tem liquefação, necrose e alternando? liquefação. Porque liquefação tu não vai ver, são as áreas das fendas onde o material quebrou e literalmente escorreu. Tá? Uhum. O que a gente vê é Tá, coagulação. Liquefação não deixa representatividade. E como o tecido adiposo não tem uma cara muito bonitinha, mesmo na coagulação ele fica difícil às vezes de caracterizar. Ele não fica assim. entendi. Aqui, por exemplo, está difícil de caracterizar que isso é adiposo. Ele é uma necrose difícil às vezes de interpretar se eu não tenho um pedacinho de adiposo preservado. Tá? Perfeito. Tá, obrigado. De nada. Então, falando sobre a placenta, se a gente pudesse ver a placenta em 3 dimensões um pouco aumentada, de longe, como ele é muito congesto, ele parece um fígado, né? Só que mais vinhoso, talvez, e mais achatado. Mas a visão tridimensional é como vocês tivessem visto a floração do brócolis, tá? Em que a velocidade corônica, a ponta da velocidade corônica seria a florzinha lá na ponta, se ramificando, né, em direção ao caule, com caulezinhos cada vez mais grossos. E por isso que vocês têm essas diferenças das vilosidades e das áreas onde vocês têm as traves, onde vai formando o caule ali do brócolis. E vocês veem que ao lado, esse espaço que existe materno-fetal, né, de troca sanguínea, ele desaparece. Ele está obliterado. Ele está literalmente desaparece, né? Ele está desaparecido. Então, isso é importante porque quando eu vejo a ausência do espaço vilocoriônico, eu começo a ficar meio cabreiro. Isso aí não é o normal. Além disso, vocês veem que esse material está muito avermelhado por causa do sangue. Então, elas são necroses especiais porque geralmente elas concorrem junto com hemorragia e congestão. Elas são necrose que alguns chamam de hemorrágica, que eu disse que é um termo meio contesto em fisiopatologia, porque hemorragia, na verdade, é fenômeno secundário. Aqui vocês têm as vilosidades, células de revestimento, sensício trofoblasto, o espaço, né, intersticial, o espaço vascular das trocas gasosas, que está completamente perdido e obliterado na área de necrose. Vocês veem até que as células do estroma, da vilosidade, elas estão preservadas. É muito mais difícil de enxergar que a perda celular, porque a placenta é resistente para caramba. E de uma maneira geral, até 10% de necrose de coagulação em placenta, de 40 semanas pelo menos, ele é aceitável. Acima de 10 que a gente fica preocupado, isso é muito comum em pacientes, por exemplo, que têm pré-eclâmpsia, fazem 30% ou mais, ou pacientes diabéticas com gestações mais longas. Acelera a maturação. As vilosidades com um pouquinho de sangue dentro e a perda do espaço vilositário, intervilositário. Aqui vocês têm a borda com as células com o cisticotrofoblasto preservado. Vocês veem que está bem bonitinho com espaço. E logo abaixo vocês têm essas ilhotas mal delimitadas que correspondem justamente às vilosidades, sem espaço porque ele foi ocupado por sangue, e na periferia com células inflamatórias do tipo neutrófico, ela sempre vem do lado viável em direção à área de morte. Placenta é uma coisa, ai, que maneira indelicada de falar de placenta. Placenta é um órgão muito importante, é uma especialidade extremamente difícil, por isso que eu valorizo muito a nossa professora Raquel. A placenta, ela é difícil de interpretação, né? Ela é muito difícil, e muitas vezes é mais interessante analisar a placenta do que fazer uma autópsia do feto do embrião. Tá? Então, não assim fiquem considerando placenta como descarrego. Placenta é um órgão fundamental e muito importante para estudar, e cada vez mais tem saído coisas bem interessantes. Alguma pergunta dessa aula? Volta ali. Qual que é o mecanismo fisiopatológico dessa necrose da placenta? Ela está relacionada à insuficiência vascular. A própria insuficiência vascular do término da gestação, esses vasos vão começando a ficar obliterados por trombos e eles vão começando a infartar. Faz parte até certo ponto, especialmente em gestações mais longas. Então, é considerado normal até 10%. Pelo menos a informação que eu tenho da minha época de residência, creio que não mudou, ainda é considerável aceitável. Especialmente gestantes mais velhas, diabéticas, com história de hipertensão ou pré-eclâmpsia, eclâmpsia, ele vai gerar um certo grau de tumulto vascular
pode gerar trombose, pode gerar aterosclerose dentro da placenta, calcificação, obstrução vascular, insuficiência sanguínea com morte por necrose de coagulação. Prof, Vale. mas essa obliteração, ela é algo natural, geralmente. O problema é quando ela acontece precocemente. Quando ela acontece precocemente, isso é um problema, e geralmente ela vai estar associada a algum fenômeno sistêmico, hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? E isso é importante determinar. A gente pode fazer avaliação de ecografia com fluxo para ver durante a gestação se é acompanhado. Né? Gestação é uma situação metabólica muito exigente do ponto de vista para a mulher, né? Materna, ele tem uma exigência muito grande em todos os sistemas. Vocês estão carregando uma criatura de 3 quilos com um condomínio que pesa mais do que o feto. Então, é um condomínio bastante caro. Tem até um ditado muito antigo, mas que só ele elucida assim, uma visão em relação à perda de cálcio. Existe um ditado que diz: cada gestação, 2 dentes a menos. Para vocês verem o que se gasta de cálcio. E perda dentária é muito comum em mulher pós-gestação. É algo que tu tem que precaver e fazer a avaliação do cálcio. Tá? Há um universo bastante grande. Quando a gente trabalha com prevenção, a gente sempre diz, né? Quando é que começa a prevenção? Ela tem que ser planejada antes de pensar em engravidar, antes de engravidar, quando engravida e durante toda a gestação, no pós-natal e a partir para o resto da vida. Então, 10 anos antes de tu pensar em gestar, quando tu tem 12, 13 anos, tu já começa a te preparar para gestacionar. Né? É incrível quando a gente começa a pensar desse modo, mas ninguém se prepara. A coisa mais chocante que eu já vi na minha vida é a gestante lá na frente do Clínicas fumando. Eu fico pensando, né? Será que ela não entende que ela não é mais responsável pelo próprio organismo, que ela está dividindo o condomínio com outra pessoa e que esse fumar vai causar muita lesão a longo prazo, inclusive com qualidade e quantidade de vida alterada? Tem que pensar, a gestação não é como comprar aliás, nem comprar cachorro é assim, né? A gente não pega um cachorro do tipo, que bonitinho, eu vou ter ele enquanto filhote, depois que ele crescer eu jogo fora. Isso aí é coisa de psicopata, né? A gente que joga fora cachorro tá fora do meu caderninho de relações, né? Não falo nunca mais com ela. Então, imagina fazer com outra criatura, tu maltratar fumando. Eu acho que quando se gesta, tem que pensar no todo. Pensar que tu não é mais uma pessoa. Né? Tu está dividindo teu espaço com outra pessoa e ela é totalmente dependente de ti e dos teus atos. Então, a tua responsabilidade, né, é muito grande mesmo. Tá? Bom, a segunda aula, a prática... Antes de tu começar, só posso fazer mais uma pergunta? Pode. A gente teve hoje a aula de padrões inflamatórios, né? E eu não consegui entender muito bem a diferença estrutural entre a necrose de liquefação, no caso e a necrose granulomatosa, quer dizer, o granuloma, tipo, qual é a diferença entre a organização celular e como é que tu vê isso na lâmina? Ou é só que na lâmina, necrose de liquefação, tecnicamente, tu tem uma ação lítica muito grande das enzimas e gera o que a gente chama de abscesso. Por exemplo, para ação bacteriana num furúnculo, que é uma foliculite que rompe e faz um abscesso, por ação bacteriana, né, estáfilo geralmente, ou tu tem uma associação com infecção fúngica, que eu falei para vocês que gera muito neutrófilo, a gente pode ter abscessos, especialmente em paciente com linfoma leucemia pediátrico. Né? Já numa necrose caseosa, de uma tuberculose, não é a mesma necrose, é um outro tipo de necrose, porque assim, ela é quase uma liquefação que parou na metade. Por ação de uma série de proteínas da própria estrutura da membrana celular do Mycobacterium, ele interrompe essa necrose por um tempo. Tá? De uma maneira geral, se a gente pegar e olhar assim, a médio e longo prazo, tudo vai para a liquefação, porque tudo vai sofrer ação lítica. Mas, historicamente, essas necroses diferenciadas, elas receberam nomes. Né? Por exemplo, assim, como é que a gente chama a necrose quando ela é associada
a situações do tipo esporotricose e sífilis. Ela é chamada de necrose gomatosa. Tá? E qual é a diferença de uma necrose gomatosa e de uma necrose caseosa? Nenhuma, é só o nome. Tu entende? Algumas coisas são históricas e pré-conceituosas. Tu primeiro tem que saber o diagnóstico para depois dar o nome da necrose. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma situação assim em cima do muro, a gente chama só de necrose. Se eu estou vendo, eu sei que não é liquefação, é alguma variante. Tá? A gente trabalha com modelos bem engessados, mas na natureza, né, como no amor, nem toujours, nem jamais. A gente sempre trabalha em coisas mistas. Né? No caso da necrose de liquefação, tu não vai ver uma estrutura no corte. Ele não preserva, ele vai só ter um mar de neutrófilos e fibrina, exudação fibrina neutrocitária, que é o famoso pus, né? Aquele que parece leite condensado, mas o gosto é salgadinho, não é doce. Uma das coisas mais desagradáveis que aconteceu comigo, não comigo, mas que eu era o agente causal, a gente pega muito em material de ginecologia abscesso tubo-ovariano. É geralmente causado por gonococcus, né? Muito comum no nosso meio. E às vezes vocês recebem uma tuba, eles mandam a tuba inteira, assim, tamanho de uma bola de tênis. E aquilo está sob tensão. Então, quando a gente corta, a gente aprende a cortar dentro da pia com a cara mais afastada possível. Então, tu tira a cara para o lado. E eu meti o bisturi, e nesse momento, uma das residentes, eu era R1, né? Uma das R3 botou a cabeça no meu ombro e disse: o que tu está fazendo? E saltou tudo na cara dela. Ela até hoje acha que eu fiz de propósito, mas eu digo, não, se eu fosse de propósito, eu não teria essa mira de conseguir acertar. E quase todo mundo que opera sem máscara um dia engoliu pus, né? Como engoliu sangue. Isso aí é uma das coisas mais horrorosas do planeta, mas a gente passa. Tem quando a gente é doutorando da cirurgia, uma das primeiras coisas que manda a gente fazer é a pioclínica. A pioclínica é fazer drenagem de abscesso. Passa a tarde inteira drenando abscesso, sozinho. Geralmente sem mais ninguém lá fazendo a punção para tirar o pus, botando dreno, uma cara voltada aí a 3, 4 dias. É a coisa mais divertida do planeta. Então, se você tiver essa experiência, é uma boa experiência, não estou criticando. A gente aprende muito, porque aprende a lidar com o paciente na hora, né? E tu sozinho, então, mais legal ainda. A gente vai falar sobre a calcificação distrófica, que é a calcificação associada a um background, né? Um fundo inflamatório necrótico, ou hemodinâmico, no caso das válvulas cardíacas. Eu não gosto de melânico, né? De novo, eu sou meio purista. Eu gosto de nevo melanocítico na pele, a antracose no pulmão e no linfonodo, e a calcificação metastática, aquela que o background é limpo, mas ela está associada à hipercalcemia. No caso, aqui é é um hiperparatiroidismo secundário a uma insuficiência renal. Então, ele tem uma pegadinha, né? Em que a gente tem estômago, pulmão e rim. Cuidado com a pegadinha do rim. Então, eu vou contar, porque essa aí é, na hora de mostrar a lâmina, porque essa aí é de lascar. Então, vocês têm uma vesícula, que foi aberta uma janela, em que vocês veem ali uma calculose fabulosa, né? O paciente é dono de 1 quilo de pedrinhas. Pode fazer até um colar. Às vezes, os pacientes pedem as pedras para guardarem em vidrinho. Eu nunca sei esse fascínio. Eu nunca quis saber da minha, né? A minha acho que foi jogada fora depois do tempo de armazenamento. Vocês têm aqui do lado esquerdo a presença da parede, né, cortada transversalmente com a serosa, a muscular e a mucosa, essa mucosa pregueada. Às vezes o pregamento é um pouco exagerado e forma como se fossem criptas, mas normalmente ela é mais delicadinha. E aqui no meio, vocês não sabem nem qual lado está a serosa, nem qual lado está a mucosa. Perdeu completamente a apresentação arquitetural habitual. Ela está extremamente fibrosada, tudo isso é fibrose, e no meio da fibrose, o cálcio, como quase todos os íons, ele vai se depositar como material roxo. É um material amorfo, ele não tem formato próprio, formando essas estruturas poligonais arroxeadas. Fibrose, basicamente uma parede fibrosada, e isso gera aquela figura da vesícula em porcelana. Sempre que vocês têm fibrose, vocês tiveram uma inflamação crônica, provavelmente bem exagerada. Material rosa aqui é o cálcio que não pegou a hematoxilina, às vezes eles saturam e não conseguem corar direito de tanto cálcio que tem. Mas o cálcio bonitinho, ele forma essas figuras poligonais regulares, amorfas, com um padrão arroxeado no meio da fibrose. Mesma coisa, e vocês veem que eu não sei para que lado eu estou olhando, eu não sei que lado é o seroso,
A maior parte da vesícula tem serose, uma parte tem adventista porque está colado direto no fígado. E, inclusive, essa zona vermelha é mais curiosa ainda, porque esse cálcio se organizou e formou osso. Então, vocês têm uma ossificação, que é um tipo de metaplasia, né? Ela não tem osso, tecido conjuntivo, é uma metaplasia obedecendo o folheto embrionário, porque ele de tecido conjuntivo, ali do estroma da parede, ele vai se transformar em osso, né? Ó, formação de osso com material mais basofílico de cálcio associado. Aqui vocês têm uma parede intestinal, não, a parede gástrica, desculpa, ela está meio lisada, sempre lisa um pouco, ela perde a superfície, que vocês têm a mucosa, presença da muscular própria, submucosa e muscular. Vocês sabem que a submucosa ela é bem pequenininha no tecido normal, né? A gente enxerga ela muito achatada. Mas a gente acha que a submucosa é grande porque a gente está vendo o tecido alterado, inflamado, congesto. E aqui vocês veem na mucosa, né, gástrica, a presença dessas esférulas meio amontoadas, parece um monte de bolinha fusionada, que corresponde a cálcio. Então, essa situação é uma calcificação metastática num paciente que tem paratireoidismo secundário, uma lesão renal. Ele tem o background dos tecidos normais, não tem alteração inflamatória, mas ele vai depositar em tecidos que têm maior pH mais ácido, né? Então, preferencialmente, pulmão, rins, estômago e artérias. Aí esses 4 a gente vê, aqui no caso está vendo o estômago. E, inclusive, se vocês olharem a artéria da submucosa, ela está calcificada. Tá? Isso é bem bonito na lâmina, fica bem bonito, porque tem um vaso e cortado de tal forma que ele faz um 8 calcificado, fica assim, bem interessante, os alunos acham fascinante. Aqui de novo, a mucosa do estômago, vocês veem a presença das esférulas. Aqui em pulmão, vocês veem que o espaço alveolar é bem limpo, né? Não tem grandes coisas com essa trave de tecido conjuntivo extremamente delicado. Vocês quase não veem conjuntivo, é só os pneumócitos e as outras células. E vocês veem algumas zonas mais arroxeadas. Esse padrão é chamado de palito de fósforo, tá? E pode ser visto, inclusive, radiologicamente, e o radiologista desconfiar que o paciente tem uma calcificação metastática. Aqui, ó, presença é bem delicado também, o palito de fósforo é bem imaginativo. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Vocês veem que os vasos estão um pouco congestos, porque na hora de prender o material para cortar, ele dá, às vezes, uma enchida de sangue, é artefatual. Vocês veem que de perto não fica tão bonito, né? Mais bonito de longe, mas aqui, ó, na extrema direita em cima, tem um cálcio bem generoso. E não influencia em troca gasosa, por mais incrível que pareça, o paciente é assintomático. Ele não ocorre, eu não lembro de caso nenhum de paciente de sarcoidose ou de hiperparatireoidismo secundário, que são as situações que a gente mais vê associada à deposição de cálcio no pulmão. Nunca vi história de insuficiência respiratória por depósito de cálcio. Aqui é em rim, tá? E o que esse rim aqui na parte esquerda lembra em HE? Sabe que órgão parece? Pode chutar, porque é livre o pensamento. Órgão que fica no pescoço. Timo. Tireoide. Tá? Vocês estão vendo ali? Laguinho de tinha duas opções. Tá? Só tinha 2 opções, mas não tem problema. Tá? Ele parece, né, os lóbulozinhos tiroidianos, com material mucoso. Esse fenômeno tem um nome de tiroidização renal. E ele acontece em rins terminais por algum motivo. O paciente tem uma insuficiência renal crônica e ele perde função. Isso são os túbulos remanescentes dilatados e os glomérulos estão quase todos fibrosados. É um rim terminal, ele não funciona para mais nada. O rim é como o fígado, é um órgão muito silencioso. Ele precisa estar 90% detonado para começar a dar manifestação clínica. Então, a gente recebe esses rins, isso é a situação para transplante, né? Opa! Calcificação na parede da artéria, aqui no caso. Vocês veem que as artérias estão bem calcificadas. Inclusive, a membrana elástica interna fica bem marcada. Dá para ver que a íntima está expandida, o paciente tem hipertensão, que pode ser causa primária, e essa insuficiência renal que levou ao hiperparatireoidismo secundário, que é a maior causa de hiperparatireoidismo. Aí vocês vão dizer para mim, mas não vale porque o fundo está alterado, está inflamado, está fibrosado. Aí a gente está confundindo causa e efeito. Tá?
Nesse caso, a gente tem que relevar o fato do background, do fundo estar alterado, porque ele é a causa do hiperparatiroidismo secundário, que vai determinar a hipercalcemia e que vai determinar a deposição de cálcio nas artérias renais. Então, ele não é consequência, tá? A gente tem que dar esse desconto. Muitas vezes, a gente tem que saber quem chegou primeiro, né? O ovo ou a galinha. Nesse caso, o rim que começou com o processo. Olha como está calcificado. E é uma calcificação que mais tarde vocês vão ver, ele difere da calcificação distrófica da aterosclerose, que é mais focalizada num lado, não tem esse aspecto concêntrico e corrugado da elástica. O órgão mais bonito que a gente tem é o nosso órgão de apresentação, fale. Dá para dizer que a insuficiência renal crônica e o hiperparatiroidismo eles se retroalimentam. Primeiro, a IRC causa hiperparatiroidismo, aí piora a inflamação com a calcificação nos rins e causa mais hiperparatiroidismo. Aqui no caso, até chegar a hiperparatiroidismo, o rim já ficou bem detonado. Tá? Então, o rim ainda manda no processo, ele é o primário, assim, ele é o chefão. Mas óbvio que o hiperparatiroidismo só piora as coisas daí para diante, né? O impacto dessas calcificações é mínimo, diga de passagem, não é tão importante quanto a gente pensa. Ele é mais marcador, né? Então, quando a gente vê calcificação sistêmica, rim, pulmão, estômago, ops, né? Esse cara tá fazendo uma hipercalcemia, vai lá ver o cálcio está nas alturas, está fazendo uma hipercalcemia com resultados. Como o cálcio ele é importante nos processos inflamatórios, é óbvio que ele acelera, né? Ele piora as coisas. Bom, perfeito. Órgão mais bonito que a gente tem de todos, um dos maiores órgãos que a gente tem, é uma discussão muito grande qual é o maior órgão, mas indubitavelmente o órgão mais bonito é a pele, né? Se vocês duvidarem disso, eu mando vocês tirarem meio centímetro da pele da ponta do nariz, ou fazer com uma canetinha preta para fazer como se fosse uma pinta na ponta do nariz, ver como é que fica a vida social de vocês, né? Então, cuidado, meio centímetro de pele é suficiente para acabar com muita coisa, né? O que eu tenho de diferente, né? Tem algumas coisas que estão fora do lugar, porque a pele, aqui tem folículo piloso para mostrar que é pele, tem que ter anexo cutâneo, é uma das formas. Vocês veem que está fazendo uma extrusão, uma saída para fora, é redundante, mas é bom de dizer, redundância às vezes funciona, com esse material que tem essas dobras exageradas, tá? E essas dobras, elas seriam como papilas extremamente grandes, grosseiras e alongadas. Então a gente chama esse fenômeno de papilomatose, essa expansão volumétrica com esse padrão que morfologicamente na clínica vai parecer uma coisa assim meio cerebriforme, tá? Parece uma noz, alguma coisa. Segundo aspecto é que esse material dérmico está substituído por uma célula que pigmenta para o lado de fora em direção à junção dermoepidérmica. E essas células que produzem melanina só podem ser melanócitos, é a única célula que produz pigmento. Ó, vocês estão vendo em maior aumento o epiderma, derma papilar e o derma reticular, praticamente todo substituído nessa lesão polipoide, essa extrusão para fora, né, a gente chama de pólipo, com essa papilomatose exagerada. Vocês vão ver que ela está preenchida por células pigmentadas na superfície que correspondem a melanócitos. Ah, mas eu disse na aula de pigmentos que a melanina não fica armazenada no melanócito. Normalmente não, mas isso é uma situação proliferativa, não é uma situação normal. Então aqui quem está retendo o pigmento é o melanócito, dentro do citoplasma dele, tá? E por que tem essa distinção que só uma área tem pigmento e outra área não tem pigmento? O melanócito é uma célula curiosa, porque ela tem uma capacidade de amadurecer e ficar velha. E à medida que ela envelhece, ela muda inclusive de nome, ela da letra A passa para a letra B e da letra B passa para a letra C, então ela tem essa estratificação em padrões celulares. Só a A tem tirosinase para desobrar dopa até melanina. Então só as células superficiais, sempre pensando em direção à junção dermoepidérmica, as células jovens vão fazer melanina. E isso, 99% das vezes, é nevomelanocítico. O melanoma não sabe dessa regra. Então, uma das coisas que ajuda a diferenciar do melanoma, que é o câncer dos melanócitos, que é muito maligno, pode ser muito horrível, é que ele tem melanina dispersa para todos os lados. Então, voltando à imagem, o pigmento sempre fica jogado em direção à junção dermoepidérmica. Como o material está irregular, é óbvio que de vez em quando ele fica lateralizado, né? Ou parece mais profundo, na verdade, porque está pegando aqui um folículo piloso dilatado, como aqui embaixo.
Ó, o pigmento de novo nas células A. Pigmentos distribuídos de maneira bem uniforme ao longo da junção dermoepidérmica, nesse pólipo todo convoluto, né, um padrão. Ele é vegetante. Por que ele não é verrucoso? Porque ele não tem hiperceratose. Então, a diferença de vegetante, que é um cogumelo, de um verrucoso, que é a casca do abacaxi, é a serosidade, é a camada córnea. Material correspondendo às células melanocíticas pigmentadas em direção à junção dermoepidérmica. Elas são de situação dérmica. Então, esse nevo, ele é melhor descrito como nevo melanocítico intradérmico, que é uma classificação antiga, mas se usa bastante. De novo, pigmento nas células melanocíticas do tipo A. São as células jovens. Ó, vocês veem o núcleo central e a presença de pigmento, principalmente nas células maiores. Vocês veem que à medida que elas descem em direção à profundidade, elas ficam menores com menos pigmento. Então, são células A mais velhas. Ó, o pigmento sempre próximo da junção. E vocês veem que não tem componente dérmico, né? E aqui dá para ver a camada basal, camada ou extrato malpighiano, camada granular e camada córnea. E aqui, ó, essa célula bem tímida aparecendo aqui é um melanócito. Aqui tem outro melanócito. Eles são difíceis de reconhecer dentro da epiderma, não são, elas são bem tímidas. Aqui vocês têm um linfonodo, um órgão linfóide com uma cápsula de tecido conjuntivo muito fina e tecido adiposo, também dividida em cortical, onde ficam os folículos linfóides, e medular, onde ficam os macrófagos estiócitos. E que vocês veem que ela está recheada mesmo na cortical de macrófagos, correspondendo àqueles macrófagos drenados do pulmão, contendo pigmento negro, né? Que é a antracose. Ó, ele está dentro do macrófago, não do linfócito, que é a célula que faz armazenamento fagocítico. Ó, célula em maior aumento, vocês estão vendo macrófagos com esse pintadinho bem preto, né? Bem característico da antracose. Aqui vocês estão vendo o pulmão, os alvéolos pulmonares, alguns vasos. E no septo mais grosso, vocês veem a deposição que é carreada do alvéolo para dentro do septo, drenado sempre da periferia em direção à porção hilar, né? E depois para linfonodos de antracose. E isso é habitual, praticamente todo mundo vai fazer algum grau, porque ele está relacionado a ambientes poluídos, né? A cidade é um verdadeiro horror. A antracose, ela é bem característica, porque é um pigmento pulmonar, não tem outra coisa. A gente não faz tatuagem no pulmão, ao que eu saiba. Ó, o pigmento, ele está sempre intracitoplasmático. Eu falei para vocês, né? Não existe pigmento extracelular, os pigmentos são todos intracelulares obrigatórios, tirando o grupo do ácido homogentísico, que é uma doença metabólica genética muito rara, chamada de diocronose. Aqui junto a um bronquíolo terminal, vocês vêm ali junto ao vaso, os macrófagos têm essa disposição preferencial perivascular, a presença de antracose, ó. A presença de antracose. E olha, aqui está mais bonitinho, né? E olha que bonito, 2 macrófagos alveolares flutuando no espaço. Vocês já notaram que eles entram dentro do espaço alveolar, que é nada, não está aderido a nada, e eles ficam flutuando que nem nave espacial? Eu acho isso fantástico, porque eles não estão grudados e eles têm capacidade de voltarem a serem drenados. E como a gente tem um alvéolo, se a gente pensar para o lado de fora, puxar para fora, ele é um saco ligado à parte externa, ele está flutuando no ar aqui na nossa frente, né? Então, é uma coisa assim, absurda de se pensar. Ó, os macrófagos alveolares, bem limpinho aqui, e aqui já começando a fazer antracose. Essa foto está, assim, fantástica, né? Para estudar histologia, vocês veem, histologia é muito mais emocionante quando a gente associa com alguma coisa de doença, fica mais fascinante porque a gente está trabalhando com diagnóstico e ajudando esse paciente, né? Então, se pensar nesse lado, a histologia é linda, né? Eu sou fascinado pelo mundo microscópico desde o meio da faculdade. Antracose no estroma pulmonar, nas áreas onde vocês têm as traves mais grossas. Certo, pessoal? De pigmentos e calcificação é mais fácil, né? Ela é mais gostosinha de falar. Principalmente, óbvio, nevo melanocítico, meu ganha-pão, assim, eu vejo isso o
30, 40 por dia, todos os dias da minha vida, né? Então, eu vejo nevo uma frequência bastante grande. Gosto muito de desafio lesão melanocítica complexa, que entra em diagnóstico diferencial com melanoma, esse é o meu forte, todo mundo no Brasil sabe disso e pede minha opinião, é uma coisa assim, que me gratifica bastante, essa parte de reconhecimento. Inclusive, eu já mudei algumas ideias pré-concebidas. Em congresso, o pessoal conhece muito quando falam de alguns tipos de nevo, sabe que eu vou abrir minha boca e dar meu pitaco. Certo, gente? Segunda-feira, então, para quem chegou mais tarde, não viu falando bem no início, mas não tem problema, vocês acabaram a aula mais cedo. A gente está dentro do nosso horário, tem 2 minutos ainda. Só para terminar, segunda-feira o Tadeu vai fazer uma revisão, e é importante vocês ficarem bem alertas, se deixar, eu não sei se ele deixa gravado, seria fabuloso, porque a prova dele, ela está toda baseada na revisão, é o mesmo modelo que ele dá. O Tadeu é bastante previsível nesse aspecto, porque é uma prova difícil, mais difícil que a minha, que já foi difícil para aquela série de particularidades que eu falei para vocês, né, da dificuldade da gente ter colocado ela no sistema. Mas depois do Tadeu, eu convido vocês a conversarem comigo sobre inflamação também, para eu reforçar alguns pontos que eu acho relevantes para a prova e para a vida. Tá? Então, vocês estão convidados, não precisem assistir se vocês acham que a explicação do Tadeu foi suficiente. Mesmo que tiver 2 pessoas, eu vou fazer o estudo dirigido de revisão. Tá, pessoal? Fiquem bem à vontade. Esse material da aula prática 3 e 4, eu vou disponibilizar agora à noite,